Amém. Gostaria de convidar a todos que puderem para nós nos ajoelharmos e orarmos ao nosso Deus. Eu vou deixar você alguns instantes a sós com Deus. Abra o seu coração ao Senhor. Bom Pai, louvado seja teu nome, Senhor, nessa manhã do teu santo dia. Te louvamos, Senhor, por tantos milagres que temos testemunhado aqui em nossa igreja. São almas e almas, Senhor Deus, que estão se entregando a Ti, e nós Te louvamos por isso. Continua, Pai, usando esta igreja como um instrumento de salvação. Seja aqueles que aqui assistem ou à distância, como o caso do Davi e da sua esposa, lá no Rio de Janeiro, e outras pessoas em tantas partes do Brasil e do mundo. Senhor, que a Tua palavra, Senhor, aqui seja sempre pregada com o poder do Teu Espírito, de modo a levar salvação, alento e esperança. Pai, Te agradecemos por tudo que o Senhor é, tudo que o Senhor tem feito por nós. E queremos Te pedir, Senhor, nesta manhã, humildemente, em nome de Jesus, que o Senhor atenda os nossos pedidos, nossas necessidades, conforme abrimos aqui o nosso coração a Ti. Que o Senhor nos traga alento, paz, que excede todo entendimento ao coração. E pedimos também nesse momento que vamos abrir a palavra para estudá-la, que o Senhor esteja ali a falar ao nosso coração pelo poder do Teu Espírito. Que não seja aqui um homem a falar, mas o Senhor a falar através do homem. Te pedimos, Senhor Deus, humildemente essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom sábado, igreja querida. Eu vejo que a nossa igreja hoje está lotada e louvado seja Deus por isso. Quantos de vocês nos visitam, são de outra, aqui de Curitiba, de outra igreja, outras igrejas, irmãos nossos de outras denominações cristãs, ou mesmo adventistas de outra cidade, de outra parte do Brasil? Erga sua mão aí. Olha só que lindo, pessoas nas galerias, lá em cima. Quem está do lado aí, cumprimenta nosso amigo, irmão, erga sua mão novamente. Isso. Olha, o capitão levantou-se para isso, é um movimento santo na igreja. Sejam todos bem-vindos. Aqui atrás, temos aqui uma família, muitos aqui que nos visitam. Jode está aí, erga a sua mão, onde você estiver, receba o carinho e o abraço da nossa igreja. Amém? São todos muito bem-vindos à casa do Pai. Para a gente é uma alegria recebê-los e também receber você, que nos assiste à distância, qualquer parte do Brasil, do mundo. Semana passada, eu estive em Tatuí, fazendo uma semana de oração para a igreja, que é a igreja da nossa casa publicadora lá, em Tatuí, Igreja das Mangueiras. Um beijo grande a todos os irmãos da Igreja das Mangueiras, que nos recebeu tão carinhosamente. E é tão interessante, quando eu saio de Curitiba, né, a gente sai, ou mesmo recebe aqui, o pastor Vilmur esteve lá no final da semana, né? E algumas pessoas nos cumprimentam dizendo assim: pastor, eu conheço o senhor já. O senhor não me conhece, mas eu conheço. E é uma experiência diferente assim, porque você que nos assiste, né, sinta o nosso abraço e nosso carinho também. Você faz parte da nossa família, que Deus te abençoe ricamente. Queridos, estamos numa série de estudos, e estudos estes que Deus tem alguns propósitos para nós através desses estudos. E eu quero convidar você a abrir a Bíblia comigo nesse momento. E vamos à palavra do Senhor. O tema de hoje vai aparecer aí na tela para você: cavando a própria sepultura. Já pensou que experiência terrível não seria essa? Você ter que cavar sua própria sepultura? Será que isso é possível? Será que podemos estar passando por tal experiência, triste experiência, cavando a própria sepultura? Apocalipse capítulo 12, versículo 12,
Versículo-chave, versículo que é o cerne dos estudos que temos feito, Apocalipse 12:12, desta série Fim dos Tempos, diz: por isso festejai aos céus, e vós, os que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Queridos, eu não vou cansar de dizer, espero que você não canse de me ouvir dizendo, Jesus está voltando. Falta muito pouco. É tempo de nós despertarmos. O diabo sabe que pouco tempo lhe resta. Satanás está lutando com todas as suas forças, com todos os seus enganos satânicos, para tentar nos levar à morte e à morte eterna. Hebreus capítulo 10, versículo 35 a 39, as Sagradas Escrituras dizem, Hebreus 10, 35 a 39, a palavra do Senhor diz: portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar, diz o Senhor, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa da vida eterna em Cristo Jesus. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, dele a minha alma não se agradará. É em nome de Cristo Jesus, que nenhum dos que aqui estamos venha a retroceder da fé que nos tem sido apresentada. Amém? Que nenhum de nós estejamos fora deste grande dia. Quero relembrar você rapidamente alguns propósitos desta série. Número 1, preparar a igreja para a volta de Jesus. Entendo que cada e todo sermão pregado, apresentado, tem que ter o propósito de preparar a igreja para a volta de Jesus. Hoje você precisa ser mais preparado para a volta de Jesus aqui da igreja após esta mensagem. Propósito número 2, nutrir a igreja de forma a não ser enganada com falsas doutrinas satânicas. Nós vivemos em um tempo onde o acesso à informação é tão fácil e você tem acesso a todo e qualquer tipo de informação, e o diabo vai usar todo tipo e sorte de engano e mentira para enganar, se possível, até os próprios escolhidos. São palavras do próprio Cristo Jesus. Terceiro propósito dessa série, revelar os principais enganos satânicos dos últimos dias, fortalecer a fé dos membros da igreja adventista do sétimo dia, estabelecer a fé daqueles que ainda não conhecem quem é o moderno Israel, e de modo a que se tornem moderno Israel como aqueles que hoje entregaram a vida a Jesus através do batismo, e nós relembrarmos e estudarmos os pilares da nossa fé adventista do sétimo dia. Você talvez não tenha percebido, mas este é o 8º estudo desta série, e eu convido você, se você não assistiu os temas anteriores, vá em nosso canal no YouTube, procure na playlist série Fim dos Tempos e acompanhe ali os temas anteriores. No primeiro tema desta série, intitulado Deus não nos deixou em trevas, nós abrimos ali para este paralelo que existe entre o antigo Israel, quando saiu do Egito rumo a Canaã, e o moderno Israel de Deus. Segundo tema da nossa série, nós vimos este movimento profético lá do tempo do antigo Israel, cheio de murmuradores, e que não é diferente, lamentavelmente, nos dias de hoje no moderno Israel. Terceiro tema, nós começamos a ver e a estabelecer um dos grandes pilares da fé adventista, que é o sábado do Senhor, como dia de adoração ao verdadeiro Deus Criador dos céus e da terra, e também do falso dia de adoração, ao dia de adoração ao sol, o dia do domingo. Vimos no quarto tema desta série, amarga decepção. Você que assistiu vai se lembrar, se não assistiu, procure lá. Vimos o paralelo entre o povo de Israel a passar por Mara, águas amargas, e o tempo profético de 1844, e o grande desapontamento com o livro amargo.
aquele que foi comido, conforme nós estudamos em Apocalipse 10. Quinto tema desta série, doce revelação. Após uma amarga decepção, o povo de Deus foi guiado até o Monte Sinai, e lá Deus deu uma doce revelação acerca do santuário, apresentando a sua graça e também a sua lei, a lei de Deus que foi pronunciada no Sinai, depois escrita com o próprio dedo de Deus em tábuas de pedra. E o mesmo aconteceu depois do grande desapontamento em 1844, as revelações e também a restauração das verdades acerca da lei e do santuário. Sexto tema da série, um presente de casamento. Nós vimos ali como guardar o sábado do Senhor e recebê-lo como um presente de Deus para a nossa vida. O último tema que nós estudamos, batidas misteriosas, tema este que nós vimos ali maior mentira e maior engano satânico, que é, além de transviar e mudar a lei de Deus, de colocar a imortalidade da alma, permeando por todas as denominações cristãs e não cristãs. Quando a pessoa morre, não morre, uma grande mentira do inimigo. Tema de hoje, nós estamos aqui para estudar cavando a sepultura, a sua própria sepultura. Ó, queridos, que tema este? Eu estava ali preparando esse tema e comentando com a minha esposa, ao vir para a igreja, hoje comentando com ela, eu disse: amor, o tema de hoje, o título é Cavando a Própria Sepultura. Aí eu falei para ela, o tema é forte. E ela olhou assim, puxa vida. E eu disse assim para ela, eu espero que não seja eu a cavar a minha própria sepultura. Espero que não seja eu. Temas fortes, mas são temas vindos da palavra do Senhor. E isso eu quero que você guarde no coração. Que não seja aqui um pastor a falar, mas o Senhor a falar a nós através da sua palavra. Amém? Talvez o tema de hoje, creio eu, que o estudo de hoje, ele mexe com todas as tuas estruturas. Então ore por esse servo do Senhor aqui, para que me dê sabedoria, de modo a que eu possa apresentar com amor a palavra do Senhor. Amém? O tema de hoje, diz Taylor Bunch, teólogo esse que tenho citado algumas vezes, tem servido de estudo para mim também, para base para esta série. Ele diz o seguinte: enquanto, você pode acompanhar o texto, Taylor Bunch diz assim: enquanto estiveram no Egito, o povo de Israel aprendeu a comer da abominação dos pagãos. E o povo do Senhor tinha esquecido as restrições e regulamentos praticados por seus pais quanto à dieta alimentar. Bom, agora você já sabe qual é o tema de hoje. A gente não gosta, não se sente confortável, nós não nos sentimos confortáveis em ouvir sobre restrição alimentar. É ou não é verdade? Concordam comigo, não? Tem gente que nem pisca, né, quando fala. A gente não gosta desse tema. Agora, se para vocês é difícil ouvir e não gostam de ouvir, pode estar certo também que para o pregador não é confortável na hora de falar. Mas é uma mensagem que precisa ser falada e apresentada. O povo de Israel, durante o seu tempo no Egito, teve o seu paladar completamente pervertido com a alimentação que era servida no Egito. E Taylor Bunch então coloca aqui o primeiro passo de Deus. Notem, preste atenção. O primeiro passo que Deus deu. Você pode acompanhar nas palavras do próprio teólogo Taylor Bunch. Ele diz, ele reforça que a reforma da saúde
foi uma importante parte do movimento quando o povo de Deus saiu do Egito. O primeiro passo nesta reforma foi a proibição absoluta do uso de carnes que o Senhor havia pronunciado como sendo impuras e uma abominação. Então, veja, eu não nasci em um lar adventista, num lar de uma família adventista do sétimo dia. Quantos de vocês aqui nasceram num lar adventista? Erga a mão ali. Ok, baixa a mão. Quantos não nasceram num lar adventista? Opa, pelo que percebo, a maioria, grande maioria. O que acontece? Você que não nasceu num lar adventista, assim como eu não nasci num lar adventista, nós comíamos todo e qualquer tipo de alimento carne. É ou não é verdade? Então, nesse caminhar, quando a gente conhece a mensagem adventista, bíblica adventista, quando nós estudamos também sobre saúde e regime alimentar, a primeira coisa que nos é apresentada é Levíticos capítulo 11 e Deuteronômio capítulo 14. É ou não é assim? Onde nós vemos lá nesses dois capítulos da Bíblia, quando Deus apresenta para Moisés, de modo a Moisés apresentar para o povo de Israel, que há determinados tipos de alimento cárneo que eles não deveriam fazer uso. E esses alimentos, então Deus diz assim: vocês estavam e comem alimento cárneo, tudo bem. Passo número 1, não comam esse tipo de carne, desse tipo de animal. Estamos juntos ali? E se nós fizermos um resumo, e aqui eu posso apresentar para vocês, não vou ler Levítico 11 e nem Deuteronômio 14, mas um resumo, se você quer conhecer mais sobre esses alimentos, carnes, você pode abrir a Bíblia, ver lá, vou resumir. Número 1, em relação a animais terrestres, entre animais puros e impuros, a palavra do Senhor, resumindo, diz o seguinte: aqueles animais que têm o casco fendido e ruminam, estes vocês podem comer. Exemplo deles, o gado, búfalos, ovelhas, cordeiros, veados, alces e assim por diante. Casco fendido, ruminam. Os impuros, se não tem casco fendido e não rumina, não comam. Ou se rumina e não tem casco fendido. Tem que ter os dois. Entenderam a ideia ali? Então, dentre estes são impuros, são impróprios para alimento. E aí você tem os porcos, javalis, animais selvagens que não se enquadram conforme essas duas características. Isso que a gente aprende. Está na Bíblia. Não é o que eu penso, que eu acho. Deus ali colocou. Entre os animais que povoam os mares e as águas, diz a palavra do Senhor nesses dois capítulos, repito, Levítico 11 e Deuteronômio 14, que você pode comer entre os puros aqueles que têm barbatanas e escamas. Tem essas duas características, simples assim. Tem barbatana e escama, você pode comer. Não tem, não coma. Salmão, truta, atum, outros peixes aí, tilápia, enfim, vocês podem comer. Agora os impuros, os crustáceos, mariscos, caranguejo, lagosta, molusco, ostra, mexilhão, etc. Não tem barbatana e escama, a palavra do Senhor diz, não coma. Entre as aves, basicamente, as Sagradas Escrituras nos recomendam a não comermos, fazermos uso de alimento de aves que são aves de rapina ou outros tipos de aves carniceiras, bem como insetos que eles pousam sobre as quatro patas e andam nas quatro patas. Se eles saltam com as patas de trás, você pode comer, mesmo insetos. Curioso, não é verdade? Nós não temos esse hábito aqui. Bom, alguém pode olhar para isso e dizer assim: ah, pastor, isso é um conselho de Deus para o povo de Israel, para o povo judeu, não tem nada aqui a ver comigo, eu posso comer. Alguns dizem assim: ah, mas lá em Atos 10,
Pedro viu um lençol descendo do céu, e tinha toda sorte de répteis, de quadrúpedes, de animais, de etc, etc, etc. E a voz que veio do céu disse assim: Pedro, mata e come. E veio 3 vezes, e Pedro falou: não, de modo algum eu não vou comer aquilo que Deus considerou impuro ou imundo. E veio segunda vez a voz do céu, e terceira voz, a vez, assim, está vendo, eu posso comer de tudo. Ali, está no Novo Testamento. Mas se você pegar só essa parte desse relato de Atos 10, você pode até ser levado a essa compreensão. No entanto, se você ler os versículos depois ali, Pedro fala claramente na história de Cornélio ali, que Deus chamou ele. Nós não vamos estudar esse texto, depois você pode ler e ver ali Atos 10. Você vai ver que Deus está ensinando para Pedro o quê? Que ele não deveria considerar comum ou imundo qualquer ser humano de qualquer etnia, raça ou cor. Estamos juntos? Então não está falando nada de alimento ali. Deus usou o exemplo do alimento para dizer o quê? Não considere o homem comum ou imundo. Não tem nada aqui a ver. Ela disse assim: não, mas Paulo disse que a gente pode comprar tudo que vem de no açougue. Então a gente pode comer tudo quanto é tipo de carne. Depois da cruz, Jesus aprovou ali. Veja, nós não vamos ir a fundo nesses temas, depois você pode estudar um pouco mais, mas nesse contexto de Paulo está se referindo a carnes que eram sacrificadas a ídolos e tudo mais. E outra, o açougue de um judeu ali só tinha carne pura, certo? Então não é essa a questão. E o terceiro ponto que eu quero deixar para vocês, que nós não vamos aprofundar muito também, é que as carnes puras e impuras, que Deus falou para Moisés escrever quais eram elas, lá no livro que nós temos registrado, no livro de Levíticos 11, e também no livro de Deuteronômio capítulo 14, aparece, se você não sabia, no livro de Gênesis, quando Deus ordena a Noé que construísse a arca, e que ele determinaria que entrasse na arca os animais. Olha o que diz a Bíblia, não eu. Vamos comigo à Bíblia. Gênesis capítulo 7, versículo 2. A palavra do Senhor diz, você pode abrir a sua Bíblia, acompanhar o texto na tela. Gênesis 7, versículo 2. E depois verso 8 e 9. Gênesis 7, diz assim: de todo animal, Deus falando a Noé, antes do dilúvio, não tinha povo judeu, não tinha Abraão, não tinha Isaac, não tinha Jacó, não tinha Moisés, não tinha povo judeu. Está dizendo o seguinte, Gênesis 7, de todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e a sua fêmea. De todo animal o quê? Limpo. Quer dizer que lá antes do dilúvio, Deus já está dando para Noé uma indicação de quais seriam os animais limpos e imundos. Você vai levar consigo 7 pares, macho e fêmea. Dos animais imundos, somente 1 par, o macho e a sua fêmea. Dos animais limpos e dos animais imundos e das aves e de todo o réptil sobre a terra, entraram para Noé na arca, de 2 em 2, macho e fêmea, conforme Deus ordenara. Veja, para Noé e a sua descendência ali, havia alguma dificuldade de saber quais eram os animais limpos e imundos? Sim ou não? Não, entrou na arca 7 casais dos limpos e somente 1 casal dos animais imundos, ok? Agora, quando chega lá em Noé, povo de Israel, anos e anos depois do dilúvio, o povo já não lembrava mais, não sabia, já estava contaminado com a alimentação do Egito. E agora Deus lembra para eles, animal limpo e imundo, não é para o povo de Israel, é para você e para mim. A propósito, o povo de Israel fica doente igual você e eu, ou não é verdade? Então se é uma lei dietética de saúde para eles, é uma lei de Deus para nós. Mas está em Gênesis. Agora, por que Deus permitiria o uso de carnes, de alimento cárneo, depois do dilúvio? Dentre os muitos propósitos, a manutenção da vida, porque quando eles saem da arca não tinha árvore que dava fruto, que dava semente, ou que tinha verde, que eles podiam comer, etc, etc, etc. Mas este também foi um ato de misericórdia de Deus. Por quê? Porque se você for ver na Bíblia, a média de vida, ou expectativa de vida dos antediluvianos era de cerca de 900 anos.
Agora, depois do dilúvio, passadas poucas gerações, 200, 300 anos depois do dilúvio, a expectativa de vida caiu de 900 para 170, 180 anos. E hoje, a média, nós vivemos aí 75, 80 anos. Vocês viram como a expectativa de vida caiu? De 900 para 200 anos, para 120 anos, quando chegou no tempo de Noé, por exemplo, logo ali após o dilúvio, alguns anos depois do dilúvio. Por que Deus permitiu? Porque foi um ato de misericórdia de Deus para abreviar o sofrimento em decorrência do pecado. Você imagina alguém que sofre um acidente e é condenado a ficar na cadeira de rodas por 300, 400 anos. Você consegue imaginar? Ou um tetraplégico que viveria 200 anos, 300 anos. E alguém que foi um ser humano terrível, como alguns dos terríveis líderes que este mundo já produziu, que vivesse ali tantos e tantos anos. Já pensou? Um Hitler viver 500 anos? Deus está abreviando o sofrimento e o mal, abreviando, permitindo que a vida do homem fosse abreviada. No entanto, Deus colocou na sua palavra uma dieta que é a dieta original para a vida do homem. E nós encontramos essa dieta em Gênesis capítulo 1. Vamos abrir a Bíblia, Gênesis 1. Gênesis capítulo 1, versículo 29 a 31. Olha o que diz a palavra do Senhor. Gênesis 1, 29 a 31. A palavra do Senhor diz assim: E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, que se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto e que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Versículo 31. E viu Deus tudo quanto fizeram, e eis que era o que, igreja? Muito bom. E houve tarde de manhã o sexto dia. Olha para mim e pensa comigo o seguinte: na criação primordial de Deus, quando Deus criou todos os animais, criou o ser humano, a palavra do Senhor diz: os animais vão comer da erva do campo, etc. O ser humano vai comer o quê? De nozes, cereais, frutas e verduras, assim por diante. Deus viu que era muito bom. O leão não fazia uso de outro animal, lebre, antílope, seja lá o que for, como alimento para si. O animal começou a comer outro animal e fazer ali uso da carne de outros animais pós-pecado, quando entrou a morte. Antes do pecado, quando não havia morte, todos eles pastavam. É o que diz as Escrituras. Por quê? Porque se Deus houvesse criado já a morte, lá na criação primária, seria um absurdo, porque onde há morte não tem amor. Concordam comigo ou não? Então Deus tem uma dieta, e essa dieta que Ele deixou para nós: ervas, vegetais, frutas, nozes e assim por diante. Qual é o passo número 1 que Deus destinou para o povo de Israel, quando eles saem do Egito? Primeiro passo: vocês estão acostumados a comer alimentos, carnes dos egípcios, e assim. Lembrem-se, comam dessas carnes, animais com estas características. É o primeiro passo. Só que, número 2, Deus tem uma dieta que é a dieta original para o ser humano. Segundo passo aqui, o terceiro ponto, o segundo passo. Era a intenção de Deus. Notem bem, escute o que eu tenho a dizer a você. Era a intenção de Deus que, ao caminhar pelo deserto rumo à terra prometida, eles não ficassem parados no primeiro passo. Estamos juntos? Deus intentava que eles dessem mais um passo. E esse passo a mais era eles voltarem para a dieta original de Deus. Como assim, pastor? Simples.
Abra a Bíblia comigo, Êxodo 16. Êxodo capítulo 16. Vamos deixar a Bíblia falar. Êxodo capítulo 16. Versículo 2 a 4. Diz as Sagradas Escrituras: toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a este deserto, para matardes de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda ou não na minha lei. Deus faria chover pão do céu. Na manhã que caiu o maná a primeira vez, e o povo viu aqueles floquinhos ali, tipo floquinho de milho no chão, e saíram das suas tendas, e viram aquele tudo branquinho ali, e Moisés diz assim: colham cada um segundo a sua necessidade. Você pode cozer, você pode fazer bolo, você pode assar, você pode fazer qualquer coisa com isso. Esse é o pão que desceu do céu. Quando eles viram o chão tudo branquinho, forradinho, eles olharam assim: que é isso? Que é isso? Moisés diz: pode comer. Sabe que a palavra maná no hebraico literalmente quer dizer: que é isso? Que é isso? É o pão que desceu do céu, maná. Que é isso? Eles comeram, se fartaram. Êxodo capítulo 16, versículo 35. Olha o que diz a palavra do Senhor, Êxodo 16 ainda, versículo 35. E comeram os filhos de Israel maná. Quanto tempo? 40 anos. 40 anos eles comeram, até entrarem na terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Olha para mim. Olha para mim. Vou fazer uma pergunta para você. Era o propósito de Deus que o povo de Israel comesse o maná 40 anos no deserto? Sim ou não? Sim ou não? Quantos acham que sim? Levanta a mão. Quantos acham que não? Quantos não acham nada, então não tem mão, que não levantaram? Faz assim então. Não era propósito de Deus que eles comessem 40 anos, porque Deus intentava levá-los rapidamente à terra de Canaã. É ou não é verdade? Mas foi por causa da dureza do coração deles, por causa da incredulidade deles, que eles tiveram que ficar todo esse tempo no deserto. Não precisava. Veja, se Deus diz para eles o seguinte: deixem de comer esse tipo de alimento, carne assim, assim que faz mal, ok? Aprenderam? Próximo passo: eu vou dar pão que desce do céu para vocês. Não mais alimento carne. Não mais alimento carne. O passo seguinte qual seria? Comer do fruto de Canaã. Amém? Você acha que para a nossa vida é diferente? Para nós é diferente? Não é diferente, pois nós somos o Israel moderno de Deus. Nós damos estudos bíblicos que nós não devemos fazer uso de carne de porco, disso, daquilo, outro, conforme Levítico 11, Deuteronômio 14, e está certo. Mas nós não podemos parar aí. Deus quer que nós nos aproximemos quanto mais melhor e possível da dieta original de Deus. A dieta do Éden. Olha o que diz o salmista, Salmo 78. Salmo 78, versículo 23 a 25. Diz assim a palavra do Senhor: nada obstante, ordenou as alturas e abriu as portas do céu e fez chover maná sobre eles para alimentá-los, e deu-lhes cereal do céu, e comeu cada qual o pão dos anjos, e enviou ele a comida a fartar. Já pensou você comer pão do céu? Pão dos anjos. O pão do céu, o pão dos anjos é o pão que Deus quer nos dar. É o pão que Deus deixou para nós nos alimentarmos.
É o alimento que Deus deixou para nutrir e fortalecer o nosso corpo. É o alimento, e veja, quando eu falo de alimento, eu não estou me referindo agora ao maná, mas eu estou fazendo analogia de que o maná, o pão do céu, é o alimento que Deus deixou para nós nos alimentarmos, assim como o alimento do plano original de Deus, não alimento cárneo. E esse alimento é o alimento que vai nutrir nosso corpo fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Vai nos dar saúde emocional para nós nos relacionarmos melhor com aqueles que nos cercam. Taylor Bunch diz, pode colocar a cita na tela. Taylor Bunch diz: no paraíso restaurado, a dieta original será completamente restaurada. Aqueles que estarão preparados para a trasladação terão abandonado todos os costumes nocivos, estarão apenas a um passo do plano original de Deus. Plano original de Deus. O pão do céu foi tão importante para a história do povo de Israel, e é para nós hoje, que dentre tantas lições que podemos tirar, aqueles que forem salvos, terão direito de comer o maná escondido. João relata que Jesus disse que Ele é o próprio pão vivo que desceu do céu. E nós temos ali que este pão do céu foi colocado dentro da Arca da Aliança, onde havia lá o maná, as tábuas dos 10 mandamentos e a vara de Arão. Não era qualquer coisa. Estava lá dentro, porque Deus tinha uma lição para nós. No entanto, lamentavelmente, tristemente, o povo de Israel passou no Monte Sinai, e Deus sustentando a eles ali com o pão do céu, cerca de 1 ano, ok? Entra comigo na história agora. Eles passam o Mar Vermelho, passam por Mara, chegam ao Monte Sinai, Deus revela o santuário, Deus revela ali sobre a lei de Deus, eles constroem o santuário, agora eles estavam prontos para irem a Canaã, a terra prometida. Desde o Sinai até as margens, as fronteiras da terra prometida, dizem os estudiosos que seria mais ou menos 11 dias de caminhada, ok? 11 dias. E eles chegaram às margens, mas poucos dias depois, não chegou os 11 dias, nem deu 11 dias, o povo de Israel se rebelou contra Deus, e essa é a triste revelação que nós encontramos. Números capítulo 11, abra a Bíblia, Números capítulo 11, versículos 4 a 6, diz assim: os murmuradores, ou o populacho, que estava no meio deles, veio a ter grande desejo das comidas do Egito, dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas, dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão esse tal de maná. Reclamando: eu quero carne, eu quero a panela do Egito. Em Números capítulo 21, nós não vamos ler, mas o povo chama o maná de: nós temos fastio desse pão vil. Números 21, versículo 5. Fastio de pão vil. Literalmente, nós temos repugnância deste pão desprezível. Você consegue imaginar que loucura chega ao ser humano de dizer que o pão, a comida que Deus deu do céu, é repugnante e desprezível? Prefere as carnes, o alimento carne. Números 11, versículo 13, diz a palavra do Senhor: quando eles pediram carne, queremos carne, a margem ali, as fronteiras de Canaã,
Números 11, versículo 13, assim: de onde teria carne, diz Moisés, de onde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo-nos: dá-nos carne, para que possamos comer. Números 11, 18 ainda, até o versículo 20 diz: dize ao povo, disse o Senhor, santificai-vos para amanhã e comereis carne. Porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito. Pelo que o Senhor vos dará carne, comereis. E não comereis um dia, nem 2, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela. Portanto rejeitastes o Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Por que saímos do Egito? Quando eu estava preparando essa mensagem e lendo esse texto, me veio à mente o seguinte pensamento que eu vou ler para você. Eu escrevi o que veio na minha mente enquanto eu preparava a mensagem. Você pode estar pensando que é pretensão minha falar tanto de carne. Vem o pastor falar de carne, de não comer carne, e de carne, e carne, e carne. Mas não, é a própria Bíblia que enfatiza esse ponto, essa questão. Não sou eu, é a Bíblia. E se a ênfase está na palavra do Senhor e não na palavra do pregador, devemos tomar em consideração, pois Deus certamente tem um propósito maior que imaginamos a nos ensinar esta verdade. Ó igreja querida, veio o pastor falar que não pode comer carne. Veio o pastor falar que Deus quer que nós voltemos à dieta original. É a Bíblia quem fala. Nós estamos estudando o paralelo do povo de Israel indo para Canaã terrestre, e o que significa para o Israel moderno, você e eu, igreja do Senhor, dos últimos dias, que estamos caminhando a Canaã celestial. É uma lição de Deus para nós, e nós não podemos tomar as lições, os ensinamentos de Deus como se fosse qualquer coisa. Por Deus. No caminho da Canaã celestial devemos tomar em conta o direcionamento de Deus para o seu povo quando ele estava a caminho da Canaã terrestre. Este paralelo não é infundado, como temos visto em nesta série Fim dos Tempos. Olha o que diz a palavra do Senhor. Números 11, versículo 31 em diante. Números 11, 31 a 34 diz: então o Senhor Deus soprou um vento e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia, ao seu redor cerca de 2 côvados, 1 metro sobre a terra, tanta codornize. Levantou-se o povo aquele dia e à noite e outro dia, e recolheu as codornizes, e o que menos colheu teve 10 hómeres, e as estenderam para si ao redor do arraial. Versículo 33, estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, e o feriu com praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Hatavá, porquanto ali enterraram o povo que teve desejo das comidas dos egípcios. Eu pergunto para você, e você reflete comigo. Por quê? Por quê? Vocês estão olhando talvez para o indivíduo que pensa em alguém carnívoro. Eu era mais. Eu só comia carne.
porcão no Rio de Janeiro, era o melhor de todos. Quem é do Rio conhece. E outras churrascarias tantas aí. Não comia outra coisa. Mas eu era uma criança doente, enferma, jovem, enfermo. Vivia com tudo quanto é tipo de ite que você pode imaginar. Tive tanta otite que desenvolvi um tumor no ouvido que hoje me faz surdo. E quando eu conheci a mensagem adventista, minha mãe conheceu a mensagem, nós deixamos de comer alimentos carnes, que eram proibidos por Deus. E meu pai, se não tivesse carne à mesa, ele não sentava para comer, para almoçar. Eu nunca me esqueço, um dia, Marcelo, a gente chegou ali em casa e por algum motivo, minha mãe tinha esquecido de comprar carne, de preparar, enfim, e tudo mais. E estava tudo servido à mesa, mas não tinha carne. Meu pai disse assim, Túlio Augusto, vai lá no mercado agora e compra assim, 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 eu não vou sentar à mesa se não tiver carne. Fui educado assim. Domingão era o dia do espetinho misto. Oh, delícia. Ia lá na churrascaria São Paulo com o pai, enquanto ele pedia lá e o pessoal preparava o espetinho misto na churrascaria, a gente tomava laranjinha. Aqueles que são lá do meu estado conhecem a laranjinha. Oh, delícia. Era quase religião, todo domingo ia lá. E tudo mais. Cresci nesse meio. Quando a minha mãe conheceu a mensagem adventista, e ela começou a estudar e a compreender isso, ela deixou de comer carne, não falou para ninguém. A gente começou a perceber que ela não comia. Por que não? E aquilo começou a nos influenciar. Hoje já faz 28 anos que eu não como nenhum tipo de alimento carne. E eu vou dizer para você, é só bênção. Eu nunca falei isso para você e não preciso falar. O que importa é a gente viver. Mas se a gente dá muita ênfase na carne, a gente também está errado. É ou não é verdade? Que não é só a carne. Que o diabo se fez uso da carne, sim. Mas hoje, ele faz uso de outras coisas, como embutidos, enlatados, refinados, corantes, acidulantes e não sei o que lá de antes e nem de depois, que está no nosso alimento do dia a dia. É ou não é verdade? E a gente vai cavando a sepultura pela própria boca. Com a própria boca. Com a própria boca. Por que Deus quer que nós tenhamos uma mudança? Simples. Olha para mim, igreja. Olha para mim, igreja. Em nome de Jesus eu falo para você. Nós estamos às margens da terra prometida. Nós estamos na fronteira de Canaã. Nós estamos no fim do tempo do fim. Ponto final. Fim do fim. Deus sabe que para o povo de Deus conseguir suportar, presta atenção no que eu estou falando em nome de Jesus, não deixa a tua mente devagar para qualquer lugar. Isso é o mais importante. Deus sabe, mas o diabo também sabe, que para suportarmos os dias mais terríveis de provação que estão diante de nós, se nós não tivermos mente sadia, corpo sadio, nós não conseguiremos suportar as provas. Sabe, se você estivesse aqui no meu lugar pregando, eu tenho certeza de uma coisa, que você sentiria muitas vezes o que eu sinto, que
que falar e pregar das verdades de Deus para os últimos dias é como malhar em ferro frio, como diz o meu pai, seu Aurélio Flores. Porque a gente prega para uma igreja que a mente está tão embotada, e está tão intoxicada, embotada com as coisas, não só alimento cárneo. A Bíblia dá ênfase no alimento cárneo, nós não podemos nos olvidar disso. Ponto final. Mas é alimento cárneo, é alimento refinado, é isso, aquilo, outro. A gente tem comida que a gente come que não é comida, é lixo. Mas não é só o que entra aqui pela boca, é o que entra pelos olhos, é o que entra pelos ouvidos. E aqui, se você estivesse aqui no meu lugar pregando, você sentiria, eu não sei se a igreja, a sensação que dá às vezes aqui não assunta. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Triste realidade. Queridos, como Israel moderno do Senhor, nós vivemos num contexto semelhante ao antigo Israel, onde a nossa dieta pouco se assemelha à dieta original de Deus. Nosso apetite é pervertido e infelizmente não nos damos conta disso, e quanto mais nos damos conta, arranjamos justificativas para os nossos gostos e queremos sempre nos alimentar das panelas de carne do Egito. É ou não é verdade? Isso não é bem assim, o pastor está sendo radical, isso, aquilo, outro. Ei! Ou a gente acorda, ou a gente vai continuar cavando a sepultura com a própria boca. Agora, olha para o mundo. Ei, olha você para o mundo. Olha para fora da igreja. Quantos fora da igreja estão pregando um regime alimentar saudável? Quantos dos maiores e melhores atletas que este mundo produziu hoje são vegetarianos estritos? E nós que somos povo de Deus, que deveríamos levantar essa bandeira do Senhor, a gente zomba. Muitos zombam. Depois dessa mensagem, você que vai para casa, ou que está na sua casa assistindo, você vai se encaixar em um desses três grupos. Grupo número 1, os indiferentes. Simplesmente a mensagem não faz efeito para você, não vê ela como importante, não prestou atenção e nem queria estar aqui hoje para ouvir isso. Indiferentes, não nem aí. Lamentável. Eu falo isso com dor no coração, só Deus sabe. Talvez você não seja aqueles que estarão entre os indiferentes, talvez você estará entre aqueles que rejeitam essa mensagem. Não vem sentido na mensagem, acham que não tem nada a ver. Alguns se tornam zombadores e fazem piada. Alguns já fez até piada aqui, sentado na igreja. Eu sei. Cutucou aí e fez piadinha. Rejeito. Triste isso. Que Deus tenha misericórdia de nós. Jesus está às portas e nós estamos brincando, enquanto Ele quer nos ensinar, dizer: filho, eu quero te salvar, eu já te salvei, mas tem coisa que eu não posso fazer por você, você tem que fazer. Se você não fez gracejo aqui, talvez alguns vão na hora do almoço, vão fazer gracejo da mensagem de hoje. Muito triste. Quando rejeitaram a Moisés, estavam rejeitando o próprio Deus. E hoje não é diferente com relação ao pregador e o real dono dessa mensagem. Dá vontade de chorar. Você acha que eu não luto? Eu não como carne faz 26 anos, mas eu tenho fraqueza com açúcar, com queijo, dificuldade com exercício físico. Nós estamos no mesmo barco. Mas eu não posso parar. Eu tenho que caminhar.
Hoje eu não posso ser o mesmo que eu era ontem. Temos que avançar. Temos que começar. Mudanças. Primeiro passo, abandono de alimentos impuros e imundos. Segundo passo, se você já deu o primeiro, deixe alimentos carnes e prejudiciais, retorne à dieta original do Senhor. É o intento do Senhor. E o terceiro passo vai ser o alimento da nova terra. Filipenses diz, capítulo 3, versículo 18 a 20: pois muitos andam entre nós, quais muitas e repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, disse Paulo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador e o Senhor Jesus Cristo. Embora existam os indiferentes e os que rejeitam, louvado seja Deus, porque você pode estar entre os que aceitam. Amém? São aqueles que lutam e continuarão lutando para viver de acordo com o que Deus nos tem revelado. Entendem que não é sem luta, mas unirão seus esforços ao poder de Deus. Procurarão conhecer mais e mais sobre este assunto e farão o possível para se aproximar mais e mais da dieta original de Deus, para que possam estar aptos para suportar as provas que estão diante de nós e receber o refrigério da chuva serôdia. Amém. Alimentos carnes e de origem animal continuam sendo muito prejudiciais à saúde física, sobretudo à saúde espiritual, emocional e social. Com o passar do tempo, com a chegada da modernidade, já mencionei para vocês, Satanás tem se valido de artigos tão prejudiciais quanto a carne, como os refinados, embutidos, conservantes, corantes. A lista é quase interminável. O que nos importa é fazermos o melhor. Aqui eu termino. O que importa a nós é fazermos o nosso melhor, o melhor que estiver ao nosso alcance, e ao máximo para nós nos aproximarmos da dieta original de Deus. E Deus nos dará mente clara, corpo sadio. Não é prova de fé. Não é prova de fé, nem de salvação, mas de aceitação da palavra de Deus. Taylor Bunch, eu termino com essa frase dele, ele diz que é o perigo do extremismo e da frouxidão. Nós não podemos fazer da comida o nosso caminho para o céu. Não podemos fazer da comida o nosso caminho para o céu, pois isso seria salvação pelas obras. Entretanto, o modo que nós comemos poderá nos conservar fora do reino celestial. É uma luta, não é verdade? Mas Deus nos chama para crescermos, dia a dia, degrau a degrau, crescermos em graça, crescermos no poder de Deus, entregar a Jesus nossos caprichos pessoais, nossas vontades tão carnais, e seguirmos em frente, olhando para frente e para o alto. Amém? Se você aceita essa mensagem, se você deseja entregar a Deus os teus caprichos pessoais, tuas vontades tão carnais, e seguir em frente à mudança que Deus pode operar em nós, se nós fizermos aquilo que nós pudermos e tivermos alcance em fazer. Quero convidar você para ficar em pé e cantar esse hino como sendo uma oração, um clamor do íntimo do teu coração. E nós vamos encerrar fazendo essa oração cantada ao Senhor. Eu entrego a Jesus meus caprichos pessoais, as vontades tão carnais, e sigo
sigo em frente. Eu entrego a Jesus a impureza do meu ser. Quero mais o seu amor, quero viver em paz. Vou crescendo em graça, crescendo em poder. Vou crescendo em graça, movido pela fé, explodindo de vontade de estar com meu Jesus. Pois já é tarde, o sol se esconde, logo vem a negra noite, e amanhã trará o brilho da face do meu Senhor. Cante. Eu entrego a Jesus toda mágoa que houver, para que eu possa perdoar meu semelhante. Eu entrego a Jesus preconceitos que formei. Quero um novo coração, quero viver feliz. Vou crescendo em graça, crescendo em poder. Vou crescendo em graça, movido pela fé, explodindo de vontade de estar com meu Jesus. Pois já é tarde, o sol se esconde, logo vem a negra noite, e amanhã trará o brilho da face do meu Senhor. Explodindo de vontade de estar com meu Jesus. Pois já é tarde, o sol se esconde, logo vem a negra noite, e amanhã trará o brilho da face do meu Senhor. Pai querido, já é tarde, Senhor, no relógio deste mundo. Logo negras noites, Senhor Deus, teremos. E o nosso coração, Pai, queremos que o Senhor inflame o nosso coração com Teu Espírito, que nós estejamos explodindo de vontade, Pai, de estar com nosso Senhor Jesus, e não continuarmos, Senhor Deus, gostando das coisas deste mundo. Perdoa-nos, Senhor. Tenha misericórdia, Pai. E promove, Senhor Deus, em nós o querer e o realizar segundo a Tua vontade. Salva-nos, Senhor Deus, dos gostos deste mundo, das panelas de carne desse mundo. Derrama sobre nós Teu Espírito, Pai, de modo a estarmos aptos para a vida eterna e a pregar a última mensagem de advertência a este mundo que está condenado à destruição. Atende nossa prece, Senhor, te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tudo bem, querido? Agradecemos muito por você estar conosco neste momento de adoração. Se você se sentiu tocado e achou interessante conhecer um pouco mais sobre a Palavra de Deus, a nossa Igreja Central de Curitiba, nós temos muitos instrutores e temos vários guias de estudos bíblicos falando sobre Jesus, sobre esse grande conflito em que estamos vivendo. Então estude conosco, entre em contato.
Nós temos o QR Code aqui aparecendo, temos o link na descrição do vídeo, então entre em contato conosco para nós estudarmos com você. Se a palavra de Deus chegou ao teu coração nesse momento, nós incentivamos que você curta esse material, esse conteúdo, compartilhe com os amigos, porque assim fazendo, outras pessoas podem receber salvação assim como você tem recebido. Desejamos que Deus continue abençoando muito você. Agradecemos a sua presença. Quando tragédias acontecem, lembramos que Ele em breve virá, mas rapidamente tudo é esquecido e nossa vida faremos pra abreviar o que seremos até Cristo voltar. Que a chama acesa atinja os corações e que a mensagem atravesse as canções. A esperança viva está. Somos o povo a proclamar a volta de Cristo. Breve será. Sabemos de todas profecias, o tempo irá se acabar. Todas as pessoas precisam saber